A palestra de hoje tem como tema paternidade, claro, porque estamos no mês de agosto, até poucos dias comemoramos o Dia dos Pais. Nós vamos iniciar com o Livro dos Espíritos, questão 582. Paternidade é missão e dever que coloca o homem na sua responsabilidade diante do futuro, e Deus coloca a criança sob a tutela dos pais para que eles a dirijam no caminho do bem. Facilitou esta tarefa dando à criança um semblante delicado, gracioso, frágil, justamente para que pudesse estar acessível a todas as impressões que os pais podem lhe fornecer. Vamos nos lembrar, também no Livro dos Espíritos, nós teremos informações de que os pais precisam realizar esta tarefa, que se inicia logo nos primeiros anos de vida e se estende até o final da adolescência, por volta de 15 a 18 anos. É quando os pais precisarão observar este filho, logo do berço, observar todas as falhas morais, mas também aquelas virtudes que já foram adquiridas. Os pais precisam reconhecer este ser que lhe foi entregue. Fazendo isso, os pais precisam incluir neles as melhores impressões, modificando seu caráter sempre para melhor, porque receberam um ser e deverão devolvê-lo melhorado. Sempre assim. Vamos imaginar aquela criança, aquele jovem, ele está profundamente inclinado aos vícios. Os pais percebem que ele tem tendências envolvidas ao fumo, às drogas, e os pais terão todo o comprometimento de eliminar este vício da vida daquele jovem. Pode ser que eles não consigam? Pode ser que eles não consigam, mas eles terão toda a oportunidade de incluir na vida daquele filho os melhores valores, de forma que, se ele não eliminar completamente o vício, mas alguma coisa ele aprendeu, ele reduziu de alguma maneira o seu vício, já está pensando de forma diferente, então ele será devolvido à espiritualidade melhorado. Esta será a obrigação dos pais. No livro O Consolador, Emmanuel afirma que, se os pais não conseguirem modificar estes filhos através de uma educação moralizadora até 15 ou 18 anos, final da adolescência, apenas as provas rudes da vida poderão lapidar o seu caráter. E como nenhum pai, nenhuma mãe deseja ver o seu filho sofrendo, é muito mais conveniente que cada um então se esforce para entregar estes valores no lar. Mas surge uma questão: como é que eu posso incluir num filho uma educação moralizadora se eu ainda nem sei o que é moralização? Primeiro, eu devo trabalhar em mim. Então, aquela reforma íntima que nós falamos o tempo inteiro, onde estaremos nos analisando, onde eu preciso saber quais são os meus desvios morais, as minhas leviandades, as minhas falhas de conduta, preciso também reconhecer as minhas virtudes já adquiridas, quais são as minhas tendências, como eu estou socializando. Eu preciso ser o primeiro ser a ser lapidado lá no meu lar. Começa em mim. À medida que eu me melhoro, eu já tenho uma consciência do que eu devo fazer nas minhas meninas. E quando eu melhoro, eu assumo uma postura e estarei agindo como exemplo para as meninas. Então, meio caminho andado. Começa em mim e depois eu consigo fazer no filho. Mas nós vamos pensar, existem muitas pessoas que tratam de aprumar as árvores dos seus jardins e fazê-las dar muitos frutos, frutos bons em abundância, do que formar o caráter dos filhos. Sabe aquelas pessoas
que pensam em tudo. Eu vou ter uma casa melhor, uma casa muito maior para a minha família, por isso vou começar a trabalhar no segundo emprego. Você vai perguntar para mim se eu estou passando muitas horas em casa? Claro que não, porque eu trabalho em 2 empregos. Você acha que eu tenho tempo de ficar conversando com minhas crianças? Eu estou em 2 empregos, gente. Mas dessa forma nós vamos conseguir fazer viagens para o exterior. Porque atualmente eu não conseguiria só num emprego, sabe? Mas dessa maneira nós vamos conseguir conhecer o mundo. Vou apresentar para as meninas várias civilizações, línguas diferentes. Elas vão aprender demais. Passando pelo exterior, quando chegarem no Brasil, já está tudo resolvido, vai ser fácil até arrumar emprego, uma beleza. Estou já pensando como será a vida delas daqui 10 anos, uma maravilha. Então, vale a pena, vocês não acham? Porque, gente, o que é isso? Vamos pensar para frente. Eu dou conta, segundo emprego vai ser uma maravilha. Claro que eu vou ficar pouco tempo no lar, mas vai ser vantajoso para elas. Não mesmo. Porque é preciso ter presença no lar. A presença no lar é fundamental para a mãezinha e também para os pais. Se os filhos sucumbirem por culpa destes pais, eles sofrerão os desgostos, partilharão os sofrimentos do filho na vida futura, justamente porque não fizeram o que estava ao seu alcance para colocar estes filhos no caminho do bem. Então, a missão do pai e da mãe é cuidar do filho, é desenvolver o filho, é fazer com que este filho progrida. Isso é o que existe de principal nas nossas vidas. Tudo o que vier ficará em segundo plano. O principal é a vida do filho. E aí nós vamos utilizar o livro A Educação à Luz do Espiritismo, de Lidiênio de Menezes. É bem interessante esse livro. Ele fala que muitos jovens, quando decidem assumir um compromisso de viverem juntos, de repente até de se relacionarem com um matrimônio, muitos não têm a consciência de que além da vida do casal, onde eles vão passar pelas expiações necessárias, resgatando o que aconteceu em outras existências, também suportando provações da vida presente, além de tudo isso, desta vida do casal, existe também um compromisso com outros espíritos. Este compromisso foi assumido lá no plano espiritual. A maioria participou pelo planejamento reencarnatório e assumiu com estes outros espíritos esta tarefa de recebê-los como filhos para auxiliarem no seu progresso. Então, quando estamos lá, nós tratamos com alguém que será nosso cônjuge, mas também tratamos com outros espíritos que serão nossos filhos. Mas quando nós estamos aqui, encarnados, nós nos esquecemos destes compromissos tratados no mundo espiritual. Hoje em dia, é grande o número de pessoas que afirmam que não desejam ter filhos, já ouviram? Muitos jovens, homens e principalmente as meninas, as mulheres, jovens lindíssimas, são intelectualizadas, já têm carreira, mas elas afirmam que elas não querem ser mães. Então, pensemos, será que realmente todas elas formalizaram na espiritualidade que viriam com um útero fértil, mas que não assumiriam o compromisso da maternidade? Será que todas elas falaram que só viveriam para a sua carreira e para as belezas e as maravilhas da vida material? Então, este escritor afirma que, quando nós regressamos, nós nos esquecemos, podemos passar pelos deslumbres da matéria e deixarmos de lado inúmeros compromissos
importantíssimos para o nosso desenvolvimento. Nosso e que também tem a ver com estes outros espíritos. E desta maneira recusam-se a receber estes que deveriam regressar naquele núcleo familiar. Quando o homem se recusa a ter filhos, ele pode vir na outra encarnação impossibilitado, pelo menos pelas vias naturais, de ter seus filhos. Exatamente porque ele não cumpriu com este compromisso de paternidade responsável. Isso quer dizer que nós não podemos nos esquivar da paternidade responsável, desta missão de paternidade. É claro que ele poderá resgatar através da adoção ou então através de atividades com as crianças, de amparo com as crianças carentes. Isso também envolve as mulheres. E isso também terá justificativa nos casos de aborto, quando os homens incentivam e quando as mulheres praticam o aborto. Tanto faz para um ou para o outro, estarão impossibilitados de terem filhos na outra encarnação. Então pode ser aí uma justificativa para aqueles que são inférteis. E aí então ele continua afirmando que se os filhos fracassarem em decorrência de pais que foram negligentes, que foram levianos, estes pais assumirão toda a responsabilidade. O que aconteceu com este filho? De repente, este filho realmente se desviou do caminho porque o pai não deu atenção suficiente no lar. Vocês já ouviram jovens que falam assim: mas meu pai não tem tempo de conversar comigo? Esses dias, eu encontrei uma criança maravilhosa com 4 anos. Mas lindo demais. Conversa sobre tudo, uma criança excelente. E aí eu dei confiança para ele, porque eu estava ali atendendo a vozinha, e eu tô aqui mexendo na perna da vozinha, e ele aqui tagarelando, e eu me apaixonei por ele, deixei ele falar à vontade. Quando eu estava indo embora, ele confessou: tia, posso te falar uma coisa? Pode. O meu pai não tem tempo para falar comigo. Ou ele está no celular, tia, e aí ele fala assim para mim: para. Ou então ele está assistindo o jogo de futebol, e aí ele faz assim: para. E o menino não pode falar. E o menino fala pelos cotovelos. Pensa a situação. É horrível, eu sei que é isso. Porque a pessoa quando fala muito e o outro não quer ouvir, você fala: não estou acreditando que eu vou ter que ficar aqui quieto. E para uma criança de 4 anos, é um horror isso, não poder se expressar com o pai dele no lar. Então é um tipo de sofrimento na infância, quando ele não tem a atenção do pai, ele é rejeitado no lar. É um pai ausente que está presente em casa. Olha a situação. Então nós precisamos compreender que se este menino crescer, e vocês podem até dizer: Paula, mas ele não pode estar chamando a atenção do pai, fazendo coisas erradas na sociedade para chamar a atenção? Pode, não pode? Ele pode. E esse pai será responsabilizado por tudo isso, porque não assumiu a missão da paternidade responsável. Muitos homens, quando decidem se tornar pais, eles acreditam que o seu único papel ali é gerar filhos e se isentam da responsabilidade da educação daquelas crianças. Antigamente, a gente escutava isso com mais frequência. Diziam assim, os homens: olha, eu tô saindo já para trazer o sustento para dentro de casa. Essa menina se perdeu. Ela engravidou, a gente não sabia nem que tinha namorado. Se perdeu. É claro que a minha esposa é responsável por isso. Ué, mas quem é que tem que educar os filhos? Não é ela. Porque eu já estou fazendo muito de trazer o sustento. Não deixa faltar nada aqui dentro dessa casa. Nada. Não falta nada. Se a menina se perdeu, quem é que é a culpada disso? É a mãe dela, porque é ela que tem que educar. E tá certo um negócio desses? Não. Porque pai e mãe
devem participar da educação dos seus filhos. Cada um terá uma responsabilidade no lar. É claro que a mãe é a dispenseira do afeto, ela é a educadora, ela é a que acolherá, ela é que transmite todas as afabilidades. Mas o pai, através do seu exemplo, da sua moral, da sua dignidade, do seu caráter, ele disciplina, ele conduz, entrega os caminhos que podem seguir. A voz do homem dentro de casa deve ser respeitada e obedecida, e as crianças desde pequenas devem respeitar a autoridade paternal. Por isso, o pai deve estar presente e deve conversar, dialogar, ensinar aos filhos o que é certo e o que é errado, porque longe de ensinarmos as crianças com violências ou humilhações, mas sempre, ainda mais hoje em dia, esses espíritos que estão regressando, cada vez mais evoluídos, eles têm total compreensão do que nós informamos desde pequeninos. Vamos trocar e vamos trabalhar com o livro A Vida em Família, de Rodolfo Caligares, porque este aí é muito bom para trabalhar com assuntos familiares. E ele diz que é imprescindível ao homem se envolver com esta responsabilidade da educação dos seus filhos. Ele precisa pensar nisso o tempo todo, como ele vai conduzir os seus filhos. Se por um acaso ele negligenciar o despertar e o desenvolvimento das qualidades cívicas e morais nos seus filhos, estas que são fundamentais à educação integral, amanhã ou depois ele passará pelo dissabor de ver seus filhos na delinquência ou na juventude transviada, em que ele manifesta toda a contrariedade e também a indignação à sociedade de forma geral. Vamos pensar em algumas situações dentro da escola, que é o primeiro ambiente social da criança, tirando o lar. Então, primeiro a sociedade, o lar. Depois a segunda sociedade dele vai ser escola. E vai pequenininho para a escola. Mas se lá em casa ele está sendo maltratado, isso pode gerar uma revolta na criança. Se ele apanha em casa, ele pode revidar aonde? Na escola. Ele apanhou, mas ele precisa bater em alguém, não precisa? Ele vai bater primeiro no colega. Tem criança que morde, chuta, belisca, dá um saculejo. É pequenininho, a gente consegue contornar. Mas criança cresce. E aí, ainda muito ofendido com os pais, precisando fazer o revide, eles hoje em dia agridem quem? Os professores. Eles estão agredindo professores, coordenadores, diretores, e nós sabemos bem disso porque o pessoal da saúde recebe estes professores, esta equipe da educação, e eles vêm com todos os problemas, inclusive psíquicos e emocionais, em decorrência da forma como estão sendo tratados no ambiente de trabalho. E muitas professoras amáveis e super delicadas dizem, eles não têm culpa, eles são carentes, eles precisam de afeto e muitas vezes eles encontram este afeto na escola. Dependendo desta equipe, eles conseguem encontrar o afeto que eles não têm em casa, no ambiente escolar. E vocês vão falar, você está falando de periferia, Paula? Não tô não. Muitas vezes em escolas grandes, escolas conceituadas, porque depende da estrutura familiar, não depende do recurso financeiro. Pode acontecer de naquela família, aquele pai e aquela mãe tem tantos deslumbramentos materiais que não enxergam seus filhos. E os filhos não estão recebendo educação adequada. Então é isso que este escritor diz, que se nós não estivermos trabalhando com uma educação eficiente em casa, eles saem desta sociedade pequenina que é o lar e vão adentrar os outros ambientes sociais profundamente revoltados, desejando revidar todos os maus tratos que recebem em casa. E este maltrato pode não ser violência e humilhação, pode ser o quê? Quando ele é negligenciado, ignorado dentro de casa.
Isso também faz gerar uma fúria dentro daquela criança e daquele jovem. Tem um trechinho, é Provérbios 22, versículo 6. Salomão diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. E aí então este mesmo escritor questiona, mas em qual caminho nós estamos colocando os nossos filhos, os nossos netinhos? Qual é o caminho que nós estamos ensinando? O caminho de serem sabidos, espertos, para que possam passar a perna em qualquer um para obter o que desejam? Ou o caminho de serem inteligentes e também de trabalharem bem com os dons que receberam de Deus, exatamente para auxiliarem seus semelhantes? Porque muitos pais ensinam para os filhos: olha aqui, o mundo é dos espertos. Se você não souber ser mais esperto, outro vai passar a perna em você. O que é isso? Você perdeu aquela vaga de novo? Eu já não te falei que você não pode facilitar para ninguém, menino? Não é assim que funciona? Eles ainda ensinam mais. Desde pequenininhos, se chega uma moça na porta que eu não estou querendo receber, eu falo assim: shh, shh, fica quieta, fica quieta. Fica bem quietinha que ela vai embora, ela vai achar que a gente não está em casa, ela vai embora. Mas mãe, por que você não quer receber a moça? Não quero, ficar quieta. Ou então ela ainda fala assim, né? Fala que eu não tô. Essa é de praxe, né? Tá ensinando a fazer o quê? A mentir. Então que história é essa? Ficar ensinando a passar a perna, ensinando a mentir? Não pode. Mas aí você fala assim pro seu filho: olha, minha filha já tá pensando no vestibular. E aí, você já pensou na carreira que você vai seguir? Você já pensou? Olha, lá em casa a gente está falando isso para a Júlia. Assim, Júlia, pensa em todas as possibilidades. Você pode escolher qualquer coisa. Você pode ser manicure, você pode ser cabeleireira, você pode ser físio como nós. Você pode ser veterinária, você pode ser o que você quiser. Se não quiser fazer faculdade, não faz, vai fazer um curso técnico. É importante ter uma profissão, sim. É muito importante, que a gente não sabe as voltas que a vida dá. É sempre bom ter um recurso para a gente poder ganhar o sustento. Mas filha, o mais importante, faça alguma coisa que você gosta, que te dá prazer, que você vai conseguir trabalhar mais 1 hora. Tá cansada, mas você fala: eu vou trabalhar mais 1 hora, já estou quase acabando. Tá tudo bem? Coloca o sorriso no rosto e desempenha a sua tarefa. Faz algo que te dê prazer, porque o dinheiro vem. Você está trabalhando, o dinheiro vem. Fique em paz. Mas será que isso é normal? Normalmente, os pais falam assim: quê? Artes? Ah, artes não. Gente, artes não dá dinheiro. Como vai ser artista no Brasil? Que isso? Tá maluco? Artes não. Ó, você vai fazer contabilidade, já escolhi. Pronto, tá decidido, você vai fazer contabilidade. Tá vendo que esse papo de artes não vai fazer arte, vai fazer contabilidade, acabou. Pensam o quê? No ganho financeiro. E aí nós vamos fazer uma reflexão, já que a gente está falando de pai, porque aqui tem um monte de menina. Eu não sei, tem um jovem ali, não tá com cara de ser pai. Você é pai? Ó, não é pai. Então aqui não são todos pais, mas são todos filhos. Todos nós temos uma imagem do pai. E aí vem a nossa primeira reflexão. Qual é a sua imagem de pai? Tem 2 caminhos aí, bem simples. Você era pequenininho, observava seu pai e falava assim: ele é meu herói. Ah, quando eu crescer, eu vou ser igual ao meu pai. O meu pai, ele é tão digno, ele é tão trabalhador. O meu pai tem um coração enorme. Quando eu crescer, eu vou ser igual ao meu pai, porque meu pai é o meu herói. Ele está sempre com a gente, ele protege todo mundo, ele fala tão bem com a mãe. Eu adoro o meu pai. Ou você tem outro tipo de pai. E o modelo que você lembra, você até ficou pensando: será que ele está fazendo isso porque ele ama mesmo a gente? Em determinado momento você cresceu e você olhou aquele homem e você falou: ninguém pode sonhar que ele é meu pai.
cara fica caindo na rua bêbado. Espancou minha mãe tanto que ela tá andando com o olho roxo. E outra, aqui ó, se eu levantar a blusa, tá tudo marcado da surra que ele me deu ontem. Ó, esse cara, eu não sei o que ele faz com o dinheiro dele, mas fiquei sabendo que ele tem outra mulher por aí, fica vivendo no jogo. Eu não suporto imaginar a ideia que alguém vai saber que ele é meu pai. Não devia, mas eu tenho vergonha dele. Eu não posso nem lembrar dos gritos que ele deu ontem lá em casa. Eu fiquei com vontade de sumir. E nesse momento, nós vamos rogar a espiritualidade amiga que possa nos assistir. Porque se nós temos um modelo de pai, que é o nosso herói até hoje, esteja ele encarnado ou na espiritualidade, nós pedimos, Senhor, permita que estes irmãos abençoados recolham nossos fluidos e encaminhem aos nossos genitores, aos nossos paizinhos que velaram por nós, ofertaram tudo o que foi necessário para o nosso desenvolvimento, apesar de tantas adversidades e contrariedades. Nós somos imensamente agradecidos que estes fluidos de amor e de gratidão alcance-os aonde estiverem. Graças a Deus. Mas se o nosso modelo de pai é de um pai leviano, é um pai que abusa e abusou do seu poder dentro de casa, aquele pai que não cuidou da família, que não cuidou de nós, que dentro do peito nós ainda guardamos uma certa mágoa e um ressentimento, ó Senhor, facilita este perdão. Limpa meu coração, Pai, para que eu possa ver naquele homem bons sentimentos, uma conduta boa, de alguma maneira que eu possa me afinizar neste relacionamento, quebrando todas as mazelas do passado. Pai, encaminha este Senhor, que foi o meu genitor, estes fluidos de paz e de perdão, que ele possa se encaminhar se está encarnado, que ele possa seguir tranquilamente se está na espiritualidade de luz, que esteja na luz. Nós somos agradecidos pelo Pai que o Senhor nos ofertou. Graças a Deus. E nós ainda continuamos com um trechinho de João capítulo 14, versículo 6. Porque disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Neste trecho, Jesus se coloca como o exemplo. Ele já está com o Pai, por isso ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está com o Pai e é assim que devem agir todos os pais. Primeiramente, eles devem se colocar no caminho para depois fazer o chamado. Vem. O pai tem que ser o modelo e o exemplo da casa. Ele deve seguir o Evangelho, ele deve seguir Jesus, ele deve amar a espiritualidade, ele deve abrir as portas da casa para que a luz adentre e toque os corações dos seus familiares. Ele deve dizer: vem, porque ele já está com Deus. No livro Antologia das Trovas, de Antônio Bispo dos Santos, ele diz: se quiser ter um bom filho, seja o modelo exemplar. Terás um jovem de brilho, se souberes educar. Vamos fechar com o livro Otimismo, de Joana de Ângeles, porque ela diz que os filhos não são apenas cópias dos pais, através dos códigos genéticos. As semelhanças físicas existem sim através dos genes, mas inteligência, caráter e sentimento procedem do espírito, que se corporifica através da reencarnação, independente desta lei da genética, atados por compromissos anteriores
Estas pessoas retornam no lar. São seres a quem se ama ou a quem se deve. São cobradores que surgem para o devido reajuste. São adversários que reaparecem como membros da família para receberem amor. A família é um laboratório de experiências reparadoras, onde felicidade e dor se alternam, programando a paz futura. É escola de aprendizagem e redenção. Então Joana diz: abençoa com paciência e perdão o filho ingrato. Atende também de forma a compreender o genitor atormentado. Não permita que estes elos de ódio e de ressentimento fixem entre vocês. Prossegue fiel no posto e amando. E nós vamos lembrar de um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Porque lá nós temos um modelo de pai que é ideal. Na parábola do filho pródigo. E lá nesta parábola, Jesus traz para nós dizendo que o filho mais novo pediu ao pai que dividisse os haveres e o pai fez o que foi solicitado. Entregou aos filhos as partes que lhe cabiam. O filho mais novo pegou o que lhe pertencia e partiu para uma terra distante. Lá dissipou tudo o que tinha, vivendo de forma dissoluta. Veio àquela terra grande fome. Passaram por muitas dificuldades e privações. Ele precisou trabalhar e trabalhou cuidando de porcos. Em determinado momento, desejou comer o alimento dos porcos, se inclinou e pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Retornarei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti não sou digno ser tratado como seu filho. Me aceita como um dos teus trabalhadores? Foi o que ele fez. Retornou para o pai. De longe, o pai o avistou, esfarrapado, emagrecido. Ele se aproximou do pai e disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti não sou digno ser tratado como teu filho. Mas o pai disse a um dos seus servos: traz a melhor roupa, veste-o, põe anel no dedo, sandálias nos pés, traz também o novilho cevado, porque hoje iremos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ora, meus irmãos, nós não precisamos falar hoje dos filhos. Nós vamos falar só do pai. Aquele pai, quando foi solicitado a repartir os bens, era uma grande afronta. José de Souza e Almeida, no livro As Parábolas, destrincha esta parábola e afirma que só de falar ao pai que estava vivo para fazer a partilha dos seus bens era o mesmo que desejar a morte do seu pai. Mesmo assim, ele faz a partilha, sabendo que o filho podia enfrentar situações adversas, podia se entregar ao erro, ainda assim ele agiu com justiça. Ele permite que o filho erre, ele permite que o filho passe pelas consequências daquele erro. Isso é ser pai e também mãe. Nós precisamos permitir que os filhos colham as consequências dos seus erros. O pai e a mãe ensina e educa o tempo inteiro, mesmo que aperte o seu coração. Não é correto permitir que eles se deixem levar pelas travessuras, maldades, enganos, criminalidades, sem fazermos nada.
nós devemos ser o primeiro que age corrigindo aquele erro. Então, o pai deve ser justo. Errou, terá que assumir suas consequências. Recentemente, Erasmo me mandou uma imagem super simples para a gente educar crianças bem pequenas. Foi uma imagem assim, a sala estava toda branquinha, linda de ver. A criança com 2 anos pegou o giz de cera e rabiscou tudo. O que será que esta mãe ou este pai deviam fazer? Alternativa número 1. Eles então chamam novamente o pintor, ou eles mesmos constrangidos, pegam a tinta e vão ali, corrigir a bagunça do filho. Será que é correto corrigirmos os erros dos nossos filhos? Nós? Alternativa número 2. Eles surtam de ver que acabou-se com o bem material. Dão um ataque de nervos, uma gritaria, um sacode, umas palmadas na criança. Um menino de 2 anos começou a chorar. Será que ele entendeu o que aconteceu? Não. Assim não adianta. Nem entendeu qual foi o erro cometido. Precisa ter o quê? Clareza mental, discernimento para saber conversar e explicar o que foi que aconteceu. Alternativa 3. Ela e o pai realmente ficam irritados com o que aconteceu, mas pessoas esclarecidas respiram e aí sabem como proceder e falam para a criança: você viu o que você fez? Na linha dos olhos. Isso não estava desse jeito, né? Você estragou com a forma como estava a parede. Você errou, você comprometeu. Você vai ter que corrigir. Eu vou te dar uma esponjinha e você vai limpar. Pequenininho, será que ele vai conseguir limpar tudo? E aí o pai diz: eu te ajudo. Vamos, eu te ensino, eu vou te ajudar. Porque o bom pai e a boa mãe estarão sempre para o filho. Eu vou te ajudar. E ele vai ficar lá cansando o braço, deixa doer, porque ele está corrigindo o ato falho. Depois você vai lá e corrige, melhora essa situação, mas deixa doer. E aí ele vai perceber, porque ficou gravado, que todas as vezes que ele fizer algo de errado, quem terá que assumir com as consequências? Ele. Porque o pai e a mãe não limpam a sujeira que ele fez. Ele tem que limpar com a sujeira. Mas voltando lá na parábola, teve uma segunda coisa muito importante que o pai fez. Além de ser justo, ele foi misericordioso. Ele recebeu aquele filho que errou de braços abertos. Ele recebeu o filho que errou e ainda festejou quando ele se arrependeu e retornou para casa. Será que ele ficou com vergonha do filho e falou assim: tá, eu te recebo, mas você vai dormir na edícula? Ele falou isso? Eu te recebo, mas ninguém pode saber que você é meu filho. Senão você vai me envergonhar. Ninguém pode saber. Ele falou isso? Não. Ele mostrou para todos que era o filho. Pôs a melhor roupa, anel no dedo, sandália no pé. Ele quis que as pessoas soubessem que o filho estava retornando. Ele se alegrou que o filho estava em casa. E é assim que o pai procede. O pai maduro, o pai espiritualizado, ele sempre estará de braços abertos para aquele filho que é viciado, que é traficante, para aquela moça que engravidou quando ele achava que não era para engravidar, quando ela saiu de casa e virou as costas para a família. Ele vai estar de braços abertos porque eles vão se arrepender, eles vão precisar de ajuda porque estão com fome ou com frio.
e na casa do pai e da mãe, eles serão sempre bem recebidos. Eu agradeço imensamente pela oportunidade que eu tive de realizar o trabalho de propagação da fé junto a vocês. Para que possamos finalizar este trabalho, por favor, me acompanhem na prece. Amado Senhor, nós solicitamos aos teus emissários bênçãos para estes pais que estão aqui presentes, homens de bem, que trabalham com a sua missão da paternidade responsável. Eles precisam de fortaleza moral, porque a tarefa do pai nunca se acaba, Senhor. Os filhos parece que dão mais trabalho depois que crescem. Então, coloca neles, Pai, enche o coração destes pais de amor, paciência, de fé, Senhor, que eles possam ter a certeza de que conseguirão realizar, cumprir a sua missão, porque são homens de Deus e caminham sob a tua luz. Nós também solicitamos, Pai, que as tuas bênçãos adentrem os nossos lares. De portas abertas, nos lembraremos de cada cômodo, de cada espaço do recinto doméstico, para que teus emissários adentrem estes locais, iluminando todo o ambiente, levando fluidos apropriados ao refazimento das energias dos seres familiares. E se houver algum irmão mal esclarecido ou mal intencionado, que possa ser trazido para cá, que é hospital e escola. Graças a Deus. Senhor meu Deus, se tivermos algum irmão enfermo nos leitos de hospital, em casa sofrendo com dores irremediáveis, que estes fluidos salutares e balsâmicos possam ser encaminhados até eles e que se cumpra a sua vontade acima de tudo, Senhor. Graças a Deus. Para nós, também solicitamos refazimento das energias para este corpo físico, perispiritual, mental, afetivo, que possamos estar melhores para sermos conduzidos por toda a semana de um pensamento firme na Tua presença em nossas vidas, com o Evangelho do amado Mestre Jesus nos conduzindo também. Seguiremos firmes no propósito da edificação pessoal e também do restabelecimento do nosso núcleo familiar. Graças a Deus. Eu agradeço, Pai, por este trabalho de luz e pelas bênçãos de estar envolvida com meu mentor Erasmo em mais este trabalho. Agradecemos pelas portas desta casa que estão sempre abertas e que se cumpra, Senhor, a proteção diante desta casa de oração. E também para todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, que possam seguir no propósito da caridade, misericórdia e fé. Graças a Deus, graças a Jesus, paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão por este momento. Gratidão, irmãos.